mais uma vez com Direito Mais Esporte e hoje eu estou aqui com o treinador esportivo de fisiculturismo, Pedro Pé. Tudo bom, Pedro? Obrigado por ter aceitado o convite. Eu que agradeço o convite, né? E vamos para esse bate-papo. Isso aí. Pedro, eu queria que vocês explicassem, né, para as pessoas que estão assistindo a gente agora, quem é o Pedro Pé e como ele começou no fisiculturismo. Beleza, vamos lá. Eu sempre gostei de esporte, né? Meu primeiro esporte foi o skate e a capoeira. E com a capoeira, eu comecei com 13 anos de idade e com 14 anos eu estava ajudando a monitorar, né, aulas de capoeira. Eu aprendia no dia, ensinava no mesmo dia. E fui crescendo, vivenciando a capoeira e com isso eu comecei a entender que a minha missão era essa, era cuidar das pessoas através do treinamento. Só que eu não tinha o parâmetro do que é o treinamento, né? Porque eu era um adolescente. Então, em 2009, eu ingressei na Faculdade de Educação Física e comecei o bacharel. Já justamente para trabalhar com alto rendimento, com trabalho de esportes. Finalizando o bacharel, eu comecei a licenciatura, para ter uma licenciatura plena na Educação Física. Em 2015, comecei a minha primeira pós-graduação em Bodybuilding Coach, que foi a primeira turma do Rio de Janeiro. Era uma faculdade que vinha do Paraná, ministrava as aulas aqui um final de semana inteiro, sábados e domingos. Em 2015, finalizei essa pós, iniciei outra pós da mesma faculdade, que foi Emagrecimento e Metabolismo Humano. E aí eu comecei a entender um pouco do treinamento e voltar isso, cara, eu quero trabalhar com isso, vamos buscar um nicho, né? E aí busquei o nicho de ser personal, porque hoje a maioria das pessoas se formam para ser personal e eu queria ser diferente. Então eu comecei a entender um pouco sobre a dieta, mas eu não podia prescrever porque eu não tinha o meu CRN, né? Então eu fui buscar o CRN, ingressei na faculdade de nutrição e junto à faculdade de nutrição eu comecei uma pós-graduação de nutrição esportiva. Fechando isso, eu entrei na última pós, na minha quarta pós, que foi sobre saúde e performance do treinamento feminino. E aí eu achei que de 2009 para cá, eu fui estudando isso e fui botando isso em prática. Fui buscando isso na teoria, aplicando na prática. Apliquei comigo primeiro, né? Em 2016 eu comecei minha primeira preparação, e pedi ajuda a algumas pessoas e as pessoas não sabiam como agir, né? Foi então que eu comecei a potencializar esses estudos, que eu queria aprender, queria tirar dúvida, mas as dúvidas que eu tinha as pessoas não conseguiam tirar, as pessoas que eu procurei no caso, né? Então eu comecei a me especializar sobre e buscar as pessoas que tinham essa bagagem. 2016 eu me preparei, 2017 foi a minha primeira competição. 2018 eu fui buscar algo fora do Brasil, fui morar no Uruguai e busquei uns treinos, né? Porque as academias no Uruguai são totalmente diferentes no Brasil. Diferente como? Em relação a mecanismos de trabalho, em horas de trabalho, em valorização do profissional e aparelhagem. Tinha aparelhos que eu nunca tinha visto na época. E foi bem legal. E aí eu procurei o presidente da Federação do Uruguai de Fisiculturismo para tentar estar junto com ele, né? Consegui, fiz uns treinos na federação, foi bem legal. Não falava espanhol, só falava inglês. Então, para mim, foi complicado entender o que eles falavam, porque tem muito exercício, por exemplo. São exercícios que eles falam na língua deles, né? O espanhol eu tinha que traduzir, e aí, às vezes, eu não entendia nada. Então, aprendi no ferro e no fogo, né? Voltando para o Brasil, eu já foquei em treinar os atletas. E a minha primeira leva de atleta foi em 2019. Levei 2 atletas. E depois de 2019 para cá, eu tenho buscado sempre estar levando alguns atletas para competição amadora, né? Esse final de semana teve até o último campeonato do ano, pela BRAF, do presidente Gustavo. E foi bem legal, foi um evento assim, que reuniu muitos atletas, foi um evento muito grande. Meus atletas participaram. E comecei no fisiculturismo com isso, né? Um sonho de criança de ser um professor, até ser um treinador, onde eu estive no papel de treinador, de atleta. Hoje eu tomo conta de alguns atletas, com a parte nutricional, porque eu também sou nutricionista, e com a parte de treino. Nosso time, os atletas entendem que tem que ter isso bem amarrado.
E a gente compete de acordo com o calendário que a gente tem. Eu mostro o calendário da federação, os campeonatos que tem. E em cima disso a gente vai traçando as metas. Não necessariamente precisa todo mundo competir no mesmo campeonato, até porque a gente fez isso esse ano e foi exaustivo demais, porque eram 7 atletas comigo competindo também. Imagina, montar a dieta de 7 atletas, montar a periodização de treino de 7 atletas. Então foi bem legal. Você preferiu focar no atleta em si e depois deixou para você competir em outro momento. Esse ano eu só competi uma vez, justamente para priorizar meus atletas, né? Tá, uma dúvida até minha. Certo. Como é que funciona? Como é que o julgador, ele olha para aquele atleta? Como é que é o julgamento? Porque o futebol a gente sabe, né? Sim. Fez o gol, ganhou a partida, é campeão aquele time. Como é que funciona o critério de julgamento do fisiculturista? Então, eu preferi fazer o curso de arbitragem para entender melhor e esmiuçar isso com meus atletas. Lá no estúdio, eu tenho um estúdio chamado Estúdio Selva, né? A gente monta a periodização do treino e em cima de cada um, de forma individual, a gente vê aonde se encaixa. E cada categoria tem um critério. Culturismo clássico é uma, Classic Physique é outra, Wellness é outra, Fitness e Beach Model são outras. Então, vai do mais básico, que é a menina que vai treinar por treinar, que gosta de treinar, mas não quer se expor naquele biquíni. Então ela vai de short e top. O rapaz que quer só o corpo de praia, vai com sunga de praia. Até os mais pesados, que são os bodybuilders, né? Os Classic Physique. E aí o que acontece? Cada categoria tem um peso, uma altura, ou então uma idade, que a gente chama de Master e Sênior, né? E para cada uma é um critério. Por exemplo, simetria muscular, volume, são contabilizados em uma categoria. No body shape, por exemplo, o body shape não precisa ser uma pessoa extremamente vascularizada, forte, com corte. Não, pessoa com um corpo de praia, leves marcações, igual a beach model. São meninas que têm só a silhueta, que gostam de treinar. Agora, os bodybuilders são aqueles maiores, que contam o corpo como se fosse um X. Eles têm que ser grande em cima, grande embaixo, né? Então tem que ter o volume muscular, tem que ter visualmente essa harmonia, tem que ser simétrico. Eu não posso ter um lado maior que o outro. Então tem que controlar bem. Né? E é feito um tipo de medida? Visual. Pesagem visual. A pesagem serve para os atletas que têm que bater peso. Por exemplo, um culturismo clássico. Eu faço parte do culturismo clássico. Então eu tenho 1,77 de altura. Eu tenho que somar 6 centímetros no meu peso. 77, 8, 9, 80, 1, 2, 83 quilos. Eu tenho que bater 83 quilos. Entendi. Pesei num dia antes do campeonato, subo pro palco. Os bodybuilders já são só por peso, não tem altura. Eu posso pesar 90, posso pesar 100, posso ter 1,80 de altura. Não vai fazer diferença. No critério altura, né? É só por peso. As meninas, só por altura e por idade, não tem que bater peso. Né? Na Wellness, a Fitness Model, a Beach Model. E as outras categorias que são mais slim, também só altura e idade. Júnior, né, que é o juvenil, que é até 21 anos. Acima de 21 anos é até 35 anos. Juvenil, sênior e master. A partir de 35 vocês viram master. Entendi. Eu queria que você me explicasse a rotina desse atleta, né? A gente já conversou antes, né? Você falou para mim que, na sua concepção, é um esporte, né? Sim. E como é que é essa rotina, né? Porque, geralmente, o atleta ele tem uma rotina para chegar na competição. Como é que funciona essa rotina de treinamento? Então, a gente tem que, primeiro, estar bem alinhado com o atleta em relação a 3 pontos. A dieta, a treino e a parte psicológica. Então, a gente tem que ter uma equipe junto com a gente. No Estúdio Selva tem uma psicóloga, que também é atleta. E é importante que ela faça esse trabalho com a gente, né? Porque é bem complicado você trabalhar, por exemplo, eu tive uma preparação, eu tive que ficar 2 meses no hospital porque minha mãe estava no hospital. Como é que eu ia fazer isso? Entende? Então tem que ser tudo alinhado. A rotina de um atleta, dependendo da categoria e dependendo da fase, porque a gente tem 2 fases, né?
o off-season ou booking, que é o ganho de massa, a gente come mais, a gente faz um superávit calórico. E o cutting ou pré-contest, que é quando a gente está diminuindo a ingesta de caloria e aumentando o nosso treino. A finalização é a mais difícil, é onde geralmente tem mais erros, que é o final. Tipo, a semana, os 10 dias finais, que a gente faz uma hiperidratação, a gente excede, né, o normal da nossa água, a gente vai decrescendo a quantidade de água. Isso é um ponto. A ingestão de sal é um outro ponto. Tem que estar bem amarrado. Cada categoria vai ter um peso, vai ter uma, como eu falei anteriormente, um peso e um padrão. Então a gente tem que respeitar esse padrão. Não adianta a gente começar a botar comida para uma categoria que é slim. Então na finalização a gente tem que tomar cuidado. É cada atleta sendo trabalhado de forma individual. Na finalização, a gente tem a ingestão de geralmente 4 a 5 refeições, tudo contabilizado. A gente tem que encontrar a maior necessidade de insumos, de macronutrientes, para não deixar o atleta passar mal também, né? Não adianta a gente fazer uma dieta absurdamente restrita e botar o treino no nível máximo. Não vai acontecer. Ele vai passar mal, ou então não vai conseguir bater o peso, vai aumentar o nível de cortisol. Atleta que tem que bater peso tem que ter tranquilidade. Por isso que é importante a parte psicológica, né? Finalização do atleta, eu, como treinador, prefiro que eles fiquem perto de mim. Como assim? É celular ligado 24 horas do meu lado, qualquer coisa me acionar, me mandar mensagem. Todos os meus atletas moram perto de mim, então isso é um fator que ajuda. Mas qualquer dúvida, não haja. Me pergunta. Entendi. Esse atleta, como é que funciona? Ele precisa estar na academia todos os dias? É isso que eu queria que as pessoas entendessem. São treinos. Além dessa parte de alimentação, como é que funciona? São treinos, geralmente, dependendo da categoria, eu gosto de fazer 2 turnos de treino. Então a pessoa tem que treinar 2 vezes ao dia, é isso? Dependendo de como estiver o corpo, a gente bota até mais um cardio nesse treino. Ou seja, tem 2 treinos de força e 1 de cardio. Dependendo do que a gente chama de shape. Por dia, que você diz. Né? O que é? Por dia. E 7 dias? Dependendo do atleta. Geralmente 6. A gente bota um dia de descanso geralmente no meio. Ou seja, tem uma folga. Ou seja, é intenso esse treino desse atleta. É intenso o treino. Na parte final, então, é a pior, entre aspas, porque o cara tá sem comida, a menina tá sem comida. Geralmente leva quanto tempo, assim, cada treino de força? Pouca coisa, 40 minutos no máximo. Entendi. No máximo. Ou seja, então ele tem 2 treinos de 40 e um cardio de mais ou menos. Então, aí depende. Eu cheguei a fazer 1h30. Não direto, né? Dividido 30 minutos 3 vezes no dia. Porque eu precisava bater peso. Entendi. Mas as pessoas que não precisam bater peso, 1 a 2 cardios. Se precisa entrar num condicionamento melhor, a gente puxa mais um pouquinho na dieta, aumenta um pouquinho mais o cardio e mantém o treino. E você acha que uma pessoa normal que está ali na musculação, você acha que dá para comparar com o fisiculturista? Não, né? Não. O fisiculturismo é um estilo de vida, né? Não necessariamente quem está na academia gosta de estar na academia. Isso é uma forma errada, né, da sociedade pensar. Acho que todo mundo tinha que treinar. Na verdade, eu acho que todo mundo tinha que competir uma vez pelo menos, para sentir na pele o que é comer muito, beber muita água, passar fome, entre aspas, pouco líquido de ingestão e entender o que é o palco, né? Eu lembro que em 2015 a minha primeira matéria da pós foi luz e palco. E eu falei, caraca, uma pós que a primeira matéria é luz e palco, e isso influencia muito no resultado, nas poses. O meu professor André Pagé, que é um amigo meu que, enfim, sempre que eu tenho dúvida, aciono ele lá de Curitiba. Foi ele que me deu a primeira aula. E eu fiquei maravilhado com aquilo. E uma das coisas que me fez apaixonar pelo fisiculturismo foi o cheiro da tinta. Caramba. Eu lembro que um amigo meu, eu não sabia o que era, o que estava acontecendo. Ele falou, Pé, preciso que você me ajude. Não tem ninguém para me pintar. Isso é muito engraçado, né? Porque, beleza, me ensinou, né? Eu fiz do jeito que ele me passou.
E o cheiro da tinta me deixou apaixonado. Aquilo ali me deixa, assim... Eu sinto aquilo ali e já fico... Caraca, vibro aquilo, eu vibro. Pois é, eu já assisti algumas competições. Aquela tinta serve para quê? Para mostrar a musculatura? Então, a tinta marca mais a musculatura, né? E aí tem vários tipos de tom de cor para tom de pele, né? Tem que ser tudo estudado, realmente. O atleta tem que pensar na paleta de cor que ele vai usar, da vestimenta dele, da sunga ou do biquíni. Isso pode deixar o atleta vivo ou apagado no palco, assim como a tinta, né? E aí a tinta marca mais a musculatura. Aí aparece mais o músculo, a vascularização, dependendo também do condicionamento do atleta, né? Se Sim, ele tiver... lógico, não adianta, né? Não adianta botar a tinta que for que não vai adiantar, não vai ter o resultado. Entendi. Eu queria que você explicasse como é que funcionam as competições e, por exemplo, no futebol nós temos a FIFA. Estou comparando com o futebol que todo mundo geralmente conhece, né? Sim. No surf nós temos tem a WSL e a CB Surf aqui no Brasil. Sim. Aqui no Brasil, por exemplo, nós temos, né, a CBMF, que é uma confederação, e temos a IFBB. Quais são as principais competições no Brasil e no mundo? Então, vamos falar na parte global. Mundo. Arnold e Olímpia. E aí, para você competir nos dois, que são os mais pesados, né, os mais importantes, você tem que estar afiliado à NPC. E aí eles dão um caminho, né, para tentar buscar essa vaga. Aí, saindo do global pro regional, aqui no Rio tem a BRAF, né? A NPC, ela faz campeonatos praticamente todos os finais de semana durante o ano todo em todo o país, e também faz fora, no exterior. Esse ano, se não me engano, foi a primeira vez que eles fizeram em Luanda, Angola. Fizeram em Tóquio, então, né, é uma federação que sim dá o caminho mais... trilha o caminho mais, entre aspas, bonito para esses dois campeonatos, que é o Arnold e o Olímpia, né? E regional é a federação que faz mais eventos, né, no Rio de Janeiro, é a BRAF, do presidente Gustavo. Ele monta um calendário sempre depois do último campeonato. No caso, esse ano, o último campeonato foi 7 e 8 de dezembro, né? Esse final de semana agora, onde que eu falei que meus atletas competiram. E na segunda-feira, ontem, né? Isso, já lançou o calendário de 2025. Então, já tem um calendário pronto de 2025 e as possibilidades de ter aumento nesse calendário. Geralmente são 12 campeonatos por ano, até mais. Entendi. E aí é um circuito, seria isso? Pode ser dito que sim. Eu, por exemplo, já juntei meus atletas, já falei, ó, a gente vai fazer uma reunião para saber qual campeonato cada um vai. Entendi. E aí existe uma totalidade de pontos durante o ano que você sagra o campeão do ano ou é por etapas só? Então, tem como ser o melhor atleta do ano, melhor treinador do ano, somando pontos. O treinador também ele compete? Compete como treinador. Isso. Tá. E aí, para fazer isso, você tem que ser filiado à BRAF. E aí, os campeonatos da BRAF, você vai competindo e você vai ganhando pontos, conforme você vai estar se colocando. Exemplo, o atleta ficou em primeiro lugar, ganhou X pontos. No final do ano vai somar esses pontos, e o somatório dos pontos, quem tiver mais pontos e for filiado, ganha o troféu de atleta do ano. E o treinador que botar mais atletas, né, campeões, sagra-se também o melhor treinador do ano. Qual a remuneração média de um atleta profissional? Não estou falando dos tops, não, mas aí depois você pode até falar. Fala do amador, não sei se existe premiação, do profissional e de um atleta top desses aí. Essa remuneração hoje existe? Então, em alguns campeonatos amadores, sim. Para primeiro, segundo, terceiro lugar. Para os tops, eu não sei te falar, quantificar quanto que é. Mas para se filiar, geralmente são $55. Então, pelo somatório de atletas que tem no mundo, né, afiliado
na NPC, deve ser um valor muito, né, alto. Não sei te precisar quanto. Esses atletas Eu ouvi falar que tem atletas que, com patrocínio, ganham muito bem durante o ano. Isso é verdade? Então, patrocínio depende do patrocínio, né? Porque Mas, pode por exemplo, ser... um atleta top, né? Do Arnold, né? Que ganhou agora no Mr. Olímpia, por exemplo. Quanto que ganha? Qual a renda mensal dele? Porque o futebol a gente sabe, né? Não sei te precisar, porque cada campeonato tem um valor e cada patrocinador injeta um dinheiro. Mas a média, né? você acha que dá para a pessoa viver do fisiculturismo? Lá fora dá. Lá fora tem a estrutura para isso, né? Aqui no Brasil ainda não tem. Não tem. Lá fora você acha que ele tem uma média? Não tem ideia. Não tem ideia. Não tem ideia. Mas porque o sacrifício é muito grande, né? A pessoa, tem que muitas gostar. vezes, além de gostar, ela tem que abrir mão, né, de uma profissão, por exemplo, ou seja, não deixa de ser uma profissão. Sim. Né? O atleta nada mais é do que um profissional de fisiculturismo. Hoje ele pode, no Brasil, se profissionalizar, ou você acha que a gente precisa, as federações precisam, as confederações, trabalhar nesse sentido para que a pessoa realmente possa viver? Existe um projeto de bolsa atleta, né, para alguns. Não sei se está em vigor, não sei como está funcionando isso, não sei quais são os pré-requisitos para isso. Mas se a pessoa tem um patrocínio de uma loja de uma marca de suplemento, uma marca de suplemento, que assina contrato da pessoa e faz isso acontecer, de fato, eu conheço pessoas que estão sendo patrocinadas hoje, que são atletas, que ganharam o Procard, que são patrocinados e vivem disso. Trocaram a profissão que era antes para ser atleta. Eu fico feliz de ver meus amigos assim, né? Mas é difícil. É bem difícil. É uma peneira que... assim como em qualquer profissão e principalmente atleta de qualquer modalidade, a gente sabe que é difícil, né? Só os melhores realmente conseguem viver do esporte no Brasil e no mundo também. No mundo. Infelizmente a gente sabe que é assim. Deixa eu ver. Eu sou advogado, você sabe, né? Sim. E, por acaso, eu advogo para uma confederação e alguns atletas já começaram a me procurar justamente por isso aí, para analisar esse tipo de contrato junto com os patrocinadores. E eu, assim, eu não posso divulgar os valores, mas eu percebi que são valores, assim, consideráveis. Eu até indico, né? Porque se alguém precisar, realmente é importante olhar, porque tem cláusulas ali que muitas das vezes prende o atleta. Não sei se você já ficou sabendo disso. Não. Pois é. Essa é a importância também da pessoa procurar um advogado. Sim, tem que ter uma equipe. Sim. Né? Tem que ter um nutricionista, um treinador, um advogado, um médico, uma psicóloga, um psicólogo. A equipe tem que estar bem entrosada e fechada. Você acha que precisa de psicólogo, né? Por conta daquela... Por tudo. De abrir mão da família, principalmente... Cara, eu imagino, a pessoa não ficar assim... Vai numa festa, não pode comer o doce aniversário da filha. É isso. Né? No nosso time a gente tem a Jéssica, né? Que é psicóloga, é companheira. Então ela vai mostrando o caminho, né, para cada atleta. Porque são demandas diferentes. Um atleta vai e se separa no meio de uma preparação de campeonato. O outro, a mãe morre, entende? Então precisa ter esse acolhimento. Ela trabalha bem com acolhimento, né? Ela abraça a pessoa de uma forma com que ela entenda a importância dela e continue mesmo com o buraco que está acontecendo, o caos que está acontecendo. Eu até brinco, eu falo, a última semana de preparação de campeonato, ninguém posta nada na internet. Isso é o que eu peço para eles. Para ninguém ver o que está acontecendo, ninguém saber de nada. Eu sou chato demais com isso. Porque é o momento mais frágil do atleta. É a finalização, é a última semana. É onde as coisas tendem a ser estranhas, sabe? Tipo, você nunca passa nessa rua, aí você passa e torce o pé, sabe? É tipo aleatório, mas acontece. E é engraçado falar disso porque... Eu tenho um atleta juvenil que eu falei, cuidado com atravessar na rua, brincando. Ele só fica olhando para os lados, fica assim. Eu falei, calma, cara, não é assim. Porque eu demonstro muita... Falar em fisiculturismo, falar em competição, falar em subir no palco, isso me deixa muito eufórico, né? E por quê? Eu amo essa coisa, cara. É um estilo de vida que... Você acha que o fisiculturismo trouxe isso aí para você?
é vibração, sabe? Eu vejo amigos que vieram do nada e hoje são atletas de ponta. Eu vejo a pessoa se encontrar na vida, a pessoa sair da droga pro esporte. No caso, o esporte foi o fisiculturismo. E eu lembro que minha primeira apresentação no fisiculturismo é o que me deixa mais eufórico ainda, porque eu sou contramestre de capoeira, né? Então eu chamei todos os meus amigos, conhecidos de colégio, faculdade, pós, de tudo. E no fisiculturismo, a minha categoria, ela pede uma coreografia, né? E hoje em dia isso também vale dinheiro, vale um investimento, porque a melhor coreografia do campeonato ganha um dinheiro. Quanto, mais ou menos? Depende do campeonato. Mais ou menos, só pra gente ter uma noção. Acho que 1.000, de 500 a 1.000. Tá. Depende. E aí, em 2017, eu coloquei um berimbau tocando e me apresentei fazendo as poses do fisiculturismo com a capoeira. E aquilo ali foi algo que me marcou bastante todo mundo. E até hoje a galera fala disso, lembra disso. Tem esse vídeo no meu Instagram. E isso me deixa assim... O fisiculturismo é um estilo de vida que eu não vou abandonar. Eu posso não competir esse ano, por exemplo. Não é o caso, eu vou competir. Já está certo dos campeonatos que eu vou. Mas se eu não competisse, eu ia estar tão feliz quanto os meus atletas estarem competindo, sabe? Entendi. E é muito importante a pessoa estar e ser. Não é só estar. Você tem que ser atleta. Você tem que estar envolvido nesse clima. O que é ser atleta para você no fisiculturismo? Não só no fisiculturismo, como em qualquer outro esporte. Ser é vivenciar tudo. De todas as formas. Eu me acho um fisiculturista, um treinador que busco conhecimento da fonte. Se tiver algum curso em São Paulo, eu vou. Se tiver um curso... Eu, por exemplo, na minha preparação de 2020, eu fechei o estúdio durante uma semana. Falei, galera, vou tirar férias, entre aspas. Vou para Curitiba. Fiquei uma semana em Curitiba me preparando. Fui para academia mais sinistra que tem lá, com um treinador que eu admiro muito, que todo mundo chama de paizão, que é o Pacholok. Fiquei uma semana lá, buscando conhecimento, vendo os atletas profissionais treinando, e aquilo ali me inspira de uma forma assim absurda. Em São Paulo a mesma coisa. Em São Paulo, o mestre Johan, que é o cara que assim me abraçou de um jeito que fica arrepiado só de falar. O Johan veio da Áustria, acho que é Áustria, e é um cara assim fenomenal, sabe? Já competiu no passado, tem vídeo dele competindo e hoje ele se emociona em treinar os atletas. E tem vários atletas de nome com ele, competindo no Arnold, competindo no Olímpia, sabe? E eu lembro que eu falei, mestre, tô chegando em São Paulo, quero te ver. Ele falou, Pé, vem aqui. Pedro, ele chama de Pedro, não chama de Pé. Pedro, vem aqui e tô aqui na academia, depois a gente vai aqui, fui pra casa dele depois, sabe? A gente ficou trocando ideia e depois a gente foi, no caso, pra pesagem do Arnold. Então aquilo ali me, sabe, tipo, eu tô no caminho certo. Eu sou um grão de areia ainda no mundo do fisiculturismo, mas eu sei que eu tô indo no caminho certo, escolhendo as guerras que eu tenho que guerrear e quando eu tenho que recuar, eu também tenho que recuar. Eu sei quando recuar. E tá em contato com esses atletas, com esses mentores, para mim são mentores, são mestres, que o Johan, o Pacho, é muito importante para mim, porque eu vejo que eu observo eles dando aula, né, ministrando aula com os atletas dele, eu vejo, cara, eu tô no caminho certo, porque eu trabalho dessa forma, eu gosto de trabalhar desse jeito. Ano retrasado, o Johan mandou uma mensagem, eu falei, mestre, minhas alunas vão competir pela primeira vez, o que o senhor teria para falar para elas? Ele mandou um áudio no WhatsApp, né? Falando para ter calma, que tá em boas mãos, que eu fiz um trabalho bom, porque ele viu as fotos, né? Entendi. Então, ser e estar é isso, é vivenciar de todas as formas, sem nenhuma prepotência, porque tem muito treinador que vira estrela e acabou. Entendi. Já era. Então, sempre mantendo a humildade, né? Como atleta, como é que você se sentia lá no palco? Toda vez que eu subo no palco com frio na barriga, parece que eu nunca competi. Todas as minhas preparações eu tive algum problema pessoal. Mas eu não deixei isso me abalar.
né? Eu lembro que teve uma preparação que eu fiz. Eu tinha um patrocínio, entre aspas, né, de um restaurante. E eles já sabiam que eu não podia comer o sal. Nesse dia, faltava um dia pro campeonato. Trocaram o cozinheiro, não sei o que aconteceu. Isso. E aí colocaram sal na carne, no frango. Proposital isso? Não foi Ah, proposital. Tá. E aí eu faltava 1 quilo pra eu perder. Porque, como eu te falei, né, minha categoria tem peso e altura. Faltava 1 quilo pra eu perder. Aí eu comi o frango, comi a abóbora. Eu gosto muito de trabalhar com abóbora, meus atletas sabem, meus alunos, meus pacientes sabem que a abóbora para mim é o segredo do emagrecimento. E aí comi o frango e fui me pesar 2 horas depois, eu tinha aumentado 3 quilos. Como assim? A retenção de líquido que teve, o sal que puxou, enfim. No final das contas eu tinha que perder 4 quilos em 12 horas. E aí, como é que faz? Então, eu já estava debilitado, já estava cansado. Eu tava com a perna já machucada. Peguei meu kimono, fui pra esteira, peguei um copo plástico, botei do lado da esteira, inclinei a esteira e fiquei caminhando na esteira e cuspindo no copo, pra tentar tirar o máximo. Tava suando por causa do kimono, tinha usado termogênico para acelerar esse processo, e aí fiquei 1h30 na esteira. Aí já comecei a ver tudo preto, tudo rodando. Falei, cara, vou parar. E aí fui buscar uma sauna. E aí não tinha, pelo horário, não tinha nenhuma sauna aberta. Eu tinha que me pesar na sexta-feira, 9 da manhã. Eu tampei o ralo do meu banheiro. Peguei 5 quilos de sal grosso. Nem sabia se ia funcionar. Eu vi... Desespero, né? Desespero. Joguei no chão do banheiro, do box. Botei o chuveiro no máximo do quente. E fiquei lá. Fechei a porta do banheiro. Uma sauna. Criei quase uma sauna. Deu certo, perdi quase meio quilo. Eu vou fazer isso também. E aí no dia seguinte eu dava aula em Copacabana, né, numa academia que tinha sauna. Acabei de dar aula, fui pra sauna. Aí tipo, deu certo, deu tudo bem. E aí consegui descer os 4 quilos. Caramba, que loucura. Mas foi tenso porque eu pensei que eu não fosse conseguir porque eram 4 quilos, né. Eu poderia fazer um alongamento. Quando a gente desidrata, a gente perde centímetro. Pouca coisa. E aí o que acontece? Você é desclassificado? Eu tenho que perder o peso, senão não vou conseguir competir. Ou seja, é desclassificado antes de começar? Antes de começar. Igual boxe, por exemplo? Assim. Tem que bater o peso. Ou então tem que aumentar a sua altura. Aí é um critério que você vai fazer que é arriscado. Porque quanto maior a pessoa, o músculo maior, né? Então você vai bater de frente com os caras muito grandes. Aconteceu isso nesse final de semana, um conhecido nosso, um amigo nosso, achou que tinha uma altura, pesou para bater essa altura, não conseguiu bater o peso dessa altura. E eu falei, cara, eu não sou teu treinador, eu não vou me meter. Mas eu acho que você devia ligar pro seu treinador e ver o que ele vai fazer. Ele, não, tem que baixar peso, tem que baixar peso. Eu falei, cara, se você baixar 4 quilos agora, em 2 horas... consequentemente você vai ficar muito mal, você não vai conseguir. Como é que a pessoa emagrece 4 quilos em 2 horas? Ele ia ter que dar o jeito dele. E existe isso? Não sei, eu nunca vi. Conheço, né? Nunca vi. Nem com laxante, eu acho que vai. O que eu fiz? Eu falei, cara, eu vou te ajudar. Eu fiz um alongamento com ele. Ele descomprimiu as vértebras, alongou, ganhou 1,5 centímetros. E conseguiu competir. Mas é bem complexo, né? São detalhes. O fisiculturismo, assim como na musculação, são detalhes. Na musculação, a biomecânica, o detalhezinho do movimento do exercício vai fazer diferença. No fisiculturismo, 1 grama de sal vai fazer diferença. 500 miligramas de vitamina C vai fazer diferença. A vitamina C, ela retém líquido também? Ela ajuda a puxar. Ah, tá. E ajuda a absorver o ferro também, quando a gente está na dieta. Então a gente tem que estar sempre entendendo, né? Entendi. Não só de macro e micronutrientes, como vitaminas e sais minerais. E, enfim, trabalhar de uma forma mais completa. Deve ir para a parte da nutrição também. Eu fui para a parte da nutrição porque eu estava acontecendo... Eu passava para meus atletas para uma pessoa, essa pessoa não estava entendendo o que estava acontecendo, não sei se não sabia fazer. E aí, meu atleta não ficava do jeito que eu queria. Eu falei, não vou buscar isso. E eu já tive atleta que foi nutricionista. E eu montava tudo para a pessoa.
Ou seja, ele é um nutricionista, mas não especificamente especializado para o fisiculturismo. Na verdade não tem uma especificação no fisiculturismo, né? Eu fiz as pós-graduações para isso, né? Para de fato trabalhar com esse nicho. E fomos dessa forma, entendeu? Entendi. E eu acho que é uma troca, né? Então, se alguém quiser te procurar, pode te procurar para ser nutricionista dela ou treinador. Ou uma coisa ou outra. Ou os dois, de preferência os dois. É. A não ser que a pessoa já tenha, por exemplo, não tenha um nutricionista, mas já tem o treinador. E aí eu peço o contato desse treinador para estar alinhando as coisas juntas, Entendi. né? Porque não adianta eu falar A, ele falar B e a gente não se entender. Entendi. Eu prefiro nem pegar isso assim. E um nicho que eu tô gostando de trabalhar, que eu acho que tá mudando muito o meu eu, são os obesos. Esse ano eu consegui colocar uma ex-obesa no palco. Pô, que legal. Sabe? Ela era obesa porque pesava quanto? Pesava mais de 80. E hoje? Tá pesando 65. Que legal. E hoje, braço direito. Atleta, competiu o ano inteiro. Tô com outro que vai estrear em março. Além de atleta, tá ganhando qualidade de vida, né? Qualidade de vida. Aí sim é o mindset, né? A virada de chave. Você é capaz de fazer o que você quiser. Se hoje você falar, quero ser atleta, a gente vai trabalhar para isso. Ponto. Você virou a chave, vamos junto. Não adianta você falar que quer e não bater de frente, Sim. tipo, fazendo as coisas, na verdade, né? Na sua opinião, qual a característica para a pessoa falar assim, eu quero ser atleta, eu sou atleta? O que a pessoa precisa ser, na sua opinião, para ser atleta? Tem que mostrar vontade. Tá, e essa vontade ela mostra de que forma? Mudança de hábitos alimentares, mudança de hábitos diários, né? Ela era uma pessoa que gostava de beber. Hoje ela não bebe mais. Ou seja, disciplina, fazer o que não quer fazer. Constância. Constância, né? Tem que ter a constância. Pra qualquer atividade física. Qualquer atividade física. Também, né? Acordar cedo. Tem gente que não gosta de acordar cedo. Eu acordo todo dia 5 horas da manhã. Também. Limpo a minha cachorra. Desde sempre. Desde que eu comecei nesse mundo da educação física. Desde 2009 eu acordo cedo. 6 horas, parece ter uma coisa errada. Exatamente. Inclusive final de semana. Eu também. Eu desligo o despertador, Não adianta. mas... Raro. Às vezes até quero, mas não consigo. Eu também. Exatamente. E acordo cedo. Isso para mim não é problema. Eu já dei aula no estúdio. Tinha um casal de meninas que treinavam meia-noite. De meia-noite a 1. Caramba. E tinha uma amiga minha... Estúdio aonde? Na Lapa. Na Lapa. Na Rua do Riachuelo. Perto do Mundial. Falar pro pessoal aí onde fica? Quem quiser visitar, né? Na Rua do Riachuelo, 199, sobreloja. É perto do Mercado Mundial, enfim, é bem no centro mesmo, antes dos Arcos da Lapa. E aí a pessoa pode treinar só para fisiculturismo lá ou também musculação? Então, isso é uma pergunta que todo mundo me faz. Todo mundo acha que eu só atendo pessoas que querem ser atletas. Não, eu atendo todo tipo de público. Hoje eu tenho obesos, eu tenho idosos, eu até comecei um projeto, né, eu botei no papel 60 a mais, para pessoas de 60 anos que querem treinar, começar a treinar, que buscam qualidade de vida, buscam funcionalidade nas coisas que fazem no dia a dia, né? Uhum. Porque o treino funcional que falam que é na praia, não é treino funcional aquilo. Aquilo é um treino em circuito, queima calórica, enfim, como queira chamar. O treinamento funcional vai fazer você ter funcionalidade nas suas ações diárias. Um idoso que precisa amarrar o tênis, ele precisa agachar para fazer isso. Uma idosa que precisa guardar uma panela no armário, ela precisa fazer o desenvolvimento. Isso aqui é um desenvolvimento de ombro, né? O agachar também vai fazer o idoso, no caso, levantar da cadeira sem esforço, né? É qualidade de vida. Então eu estou montando esse projeto. Meu aniversário passou agora sexta-feira e eu fiquei, obrigado. E eu fiquei com esse pensamento, né? Porque minha mãe gostava muito, minha mãe que me cuidou, gostava muito de me ver treinando e ver os atletas e ver a galera, né? Tua mãe treinava? Minha avó, no caso. Ela treinava? Eu chamo de mãe. Treinava, mas treinava não no ritmo de atleta. E foi pro meu campeonato, sabe? Ela, enfim, viu as competições, esteve comigo em todos os momentos, na capoeira, no fisiculturismo. E eu fiquei pensando, cara, eu quero fazer... Eu tinha os dreads grandes aqui, batiam aqui, e a galera ficou meio que com medo da aparência, né? Então, os idosos meio que fugiam de mim. E aí eu falei, não, cara, não quero, minha mãe é idosa, eu quero abraçar, né?
confesso que é difícil para mim ainda não ter esse contato com o idoso, é difícil para mim, por quê? Pela falta que ela faz para mim. Né? Tá. Mas o idoso eu sempre treinei, eu tinha uma atleta não, né? Uma aluna, que eu falo dela sempre, Dona Esther. Ela deve estar com 80 anos hoje. Ela fazia tudo. Flexão de braço, levantava supino. Eu falei, Dona Esther, como é que é essa coisa aí? Ela, meu filho, eu treino com você porque eu não quero pagar remédio, eu quero pagar minha saúde. Aí eu, tá bom, e como é que tá a sua alimentação? Ela, meu filho, deve ter uns 50 anos que eu não sei o que é comer as coisas do mercado. É tudo orgânico. Ela pega pé de galinha, bota 1 quilo todo dia na panela de pressão, ela me contando, né? Deixa aquilo ali virar um caldo e faz a comida com aquilo. Ou seja, colágeno, né? Lubrificação. Eu falei, a senhora tá de parabéns. E ela faz o que na vida? Profissão? Hoje ela é cabeleireira, né? Sempre foi cabeleireira. Sempre foi. Ou seja, ela tem, né? Ela não fez nenhum curso de nutrição, mas tem expertise lá da vivência, né? Da vivência, exatamente. Ela é do Equador. Não sei como é que é a nutrição do Equador, não sei o que se come lá, não sei. Interessante. Mas ela eu tiro o chapéu. E até hoje está treinando. É uma pessoa de muita sapiência. E serve de inspiração para muita gente aí. Muita né? gente. Pra gente, né? Com certeza. Eu falo para ela, tiver a sua idade, eu quero estar assim, com essa vitalidade aí. Não vai estar, né? Porque fazendo tá se cuidando, né? Acho que as pessoas hoje acho que se cuidam mais, né, do que no passado. Mas eu acho que todo mundo precisa ter um acompanhamento. Porque você entrar na academia é uma coisa, ser orientado é outra. Às vezes a pessoa entra na academia, mas não sabe o que fazer. E aí o profissional na hora até ajuda, mas depois fica solta a pessoa, né? Entendi. Por isso que eu não trabalho mais em academia. Não tenho nada contra, mas eu prefiro fazer o meu, da minha forma, né? Por isso que eu montei o estúdio. Atendimento personalizado. É isso, né? Eu sempre trabalhei de personal, desde que eu me formei. Mas eu sempre fechei isso, sabe? Com a pessoa que me procura. Fazer com excelência. Eu entrego o resultado. Entendi. Eu, quando comecei a faculdade, eu tenho um papel até hoje. Eu desenhei um quadrado, uma mesa de supino, uma esteira, uma cadeira extensora e peso livre. Num papel de caderno. Eu falei, isso aqui vai ser uma academia quando eu crescer. Isso em 2009. Você já estava idealizando, né? E eu já estava avisando, porque eu sempre quis ser... Eu sempre quis ter alguma coisa minha. Hoje eu tenho um estúdio, né? E eu tenho uma marca de marmita. Ah, legal. Porque eu estava vendo que as pessoas estavam treinando, mas não estavam comendo. Eu não era nutricionista, mas eu também não queria deixar a pessoa, na época, deixar de comer bem. Então eu comecei a me especializar em comidas fitness. E aí a galera me contrata como personal. Na época me contratava como personal. Eu não tinha nutrição, então eu não podia montar dieta, mas eu montava um cardápio de comidas fitness. E aí quando eu comecei a atuar como nutricionista, eu juntei tudo. Aí foi personal, nutrição, marmita. Entendi. E aí é um combo que a galera vai e leva. Porque aí é tudo pesado, tudo certinho. Porque a galera tem que se alimentar bem também, né? Não adianta treinar bem pra caramba e não comer. Eu tava na academia de manhã, eu tava vendo a mulher correr, mas sim, você perceber que ela corre, mas tem cara de que come, né? E não adianta. Tem gente que faz isso, né? Que treina pra comer ou treina pra beber. Eu acho que é uma conta que não fecha muito bem. Não vale a pena, sabe? Você pode... Eu não gosto de correr. Tem gente que gosta, eu não gosto. Eu sou pesado, eu acho que vai gerar muito impacto pra mim. Ainda mais na época de perder peso, né? Pro campeonato. Agora não, agora eu tô em ganho de peso. Então, minha musculatura e minha articulação, elas estão preparadas para estar recebendo mais peso, mais carga. Eu tô treinando mais pesado. Mas eu não gosto de correr. Eu prefiro fazer minha bikezinha, que não tem impacto. Eu consigo regular a altura do banco para não machucar o joelho, o tornozelo. Porque ainda tem a capoeira, né? Sim. Ainda sou praticante da capoeira, ainda treino a capoeira. Eu ministro aula de capoeira. E aí, quando me perguntam o público, né, que eu trabalho com criança de 2 anos com a capoeira, até o idoso mais velho que me procurar. Entendi. Então, eu trabalho com todo tipo de público. O meu nicho é gostar de trabalhar com fisiculturismo.
Isso é um fato. Mas nem todo mundo que me procura quer ser atleta. Na verdade, acho que 1% de que me procura quer ser atleta. O resto não. O resto quer treinar, quer ter qualidade de vida, quer ter longevidade, quer estar com um glúteo mais avantajado, quer estar com um peitoral maior. Você me procura, eu vou te entregar. O pessoal da qualidade de vida e o pessoal da estética. E tem o pessoal que são os loucos do fisiculturismo, né? Entendi. Que eu abraço de verdade, que eu gosto, que eu vivencio isso. Então, a gente entrega, né? E antigamente, quando eu fiz esse papel, eu botei Projeto Selva. Hoje é Estúdio Selva, né? Mas antes era Projeto Selva. Por que projeto? Projeto, toda grande obra começa pelo projeto. Uma monografia, por exemplo, começa pelo projeto de monografia. Então, a mesma coisa eu quis para minha vida, é um projeto. E selva porque só os fortes se adaptam e sobrevivem. Então, as adversidades da vida, foi tudo muito difícil na minha vida. Então, eu entendi que eu estava no meio da selva. Então, eu tinha que juntar essa sapiência de saber andar. Tenho várias coisas tatuadas. Né? E o relógio do tempo, que é o mais importante, né? Aí eu botei aqui, só se vive o propósito quem suporta o processo. Porque são várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, que às vezes você acha que não vai dar conta, e no final dá conta. Sempre dá, né? A gente acha que não, né? Mas sempre dá. É sempre uma merreca que falta, que você acha que não vai conseguir pagar, é um treino que você não vai conseguir executar, mas no final a gente não carrega a cruz que a gente não pode carregar, né? A gente tem um objetivo, a gente vai conseguir concluir esse objetivo de forma... Pode ser dolorosa, pode ser demorada, mas no final vai sair. Então tá, acho que o nosso tempo está acabando. Tá, eu ótimo. queria saber se você tem alguma coisa para acrescentar, alguma mensagem que quer para alguém que quer começar no fisiculturismo. Então, nunca dê orelhada, nunca ache que o Google vai te responder. Procura uma pessoa que conheça, né? E em cima da pessoa que você conhece, vê o que ele tem de qualificação. Não adianta eu falar que eu sou treinador de fisiculturismo se eu não tenho nada de base, né? Então, quero ser atleta. Ótimo, seja atleta. Procura um nutricionista, procura um treinador, procura um médico, procura um psicólogo. Trabalha junto com eles. Não, mas eu acho que... Não, você não acha nada. Deixa que eles fazem por você. Você só tem que executar o que ele for passar. Seja o treino, seja a dieta, os exames. Só faz. Tem muita gente que acha que sabe tudo. E não é assim. Eu tenho 9 anos de fisiculturismo, estudando fisiculturismo, e eu acho que não sei nada ainda. É uma construção diária. O bodybuilder é isso, né? Bodybuilder, construção do corpo. E é o da mente, é dos passos que você tem que dar. Então, procura alguém que tenha bagagem, que saiba o que está fazendo e veja os resultados que a pessoa apresenta, a história de vida da pessoa e cai dentro, que não vai se arrepender. Vai passar todo o processo e vai, no final das contas, vai falar, cara, que gratificante. Foi difícil, foi ruim, foi bom, mas no final é gratificante. Então tá, obrigado, Pedro. Nada, eu que agradeço o convite. Precisa de alguma coisa, estou aqui à disposição. Tá ótimo, 2025 já começou, a preparação já começou. Pois é, quando acabar aqui eu vou conversar com o Pedro. Vamos sair. Obrigado, Pedro. Satisfação, viu? Obrigado.